Fala pessoal, e aí, tudo bom com vocês? Bom, espero que sim, espero que esteja tudo bem, tá bom? Professor Anderson aqui na área para mais uma aula de física, tá? Antes da gente começar, peço que você se inscreva aí no canal, tá? Para ajudar a gente na divulgação dos vídeos, manda esse vídeo para quem está precisando de uma ajuda em física, quem está estudando para Enem, ou simplesmente quem está precisando de uma forcinha aí nos seus estudos, tá bom? Então, se inscreve no canal, dá o like e compartilha, tá bom? Hoje vamos falar sobre um assunto interessante, tá? Vamos falar sobre transmissão no MCU, ok? A transmissão no MCU ela ocorre a partir das equações e dos elementos que já conhecemos do MCU. Dentre esses elementos a gente vai estudar alguns aqui, tá? Como velocidade angular, velocidade linear. Vamos retomar a ideia das características lineares e das características angulares, ok? Então vamos lá. Para começar a falar de MCU ou de transmissão, precisamos caracterizar movimentos concêntricos. Movimentos concêntricos são movimentos que se processam em elementos que possuem o mesmo centro, tá? Esses movimentos, por possuir o mesmo centro, são chamados de movimentos concêntricos. O que temos que entender é o seguinte: em geral, esse movimento concêntrico acontece o quê? Num conjunto de coroas ou catracas em determinados meios de transporte, como por exemplo a bicicleta, a moto, tá? Então, ocorre um movimento concêntrico nesse conjunto de catracas ou de coroas, enfim. É importante destacarmos que, quando temos esse tipo de movimento, consideramos que a velocidade angular ela é constante, ou seja, para qualquer ponto que eu pegue da minha catraca, ou da minha coroa, ou do meu objeto que está em movimento circular, a velocidade angular é a mesma, tá? Todos os pontos estão girando, estão variando sua posição angular da mesma forma, ok? Sendo assim, temos que a velocidade angular em qualquer um dos pontos, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ela vai ser igual, ok? Bom, uma outra característica que temos que destacar é a velocidade linear. Sabemos que a relação entre velocidade linear e velocidade angular ela se dá a partir do raio. Sendo assim, podemos dizer que ao aumentar o raio, ao se deslocar do centro da circunferência para a sua periferia, temos que essa velocidade vai aumentar, uma vez que eu estou saindo do centro e estou percorrendo uma distância até que eu chegue no raio, né, que é a periferia da circunferência. Então, é como se eu tivesse várias mini circunferências até que se completasse a circunferência total desse meu objeto. Sendo assim, a velocidade linear é dada pelo quê? É dada pela velocidade angular vezes o raio, tá bom? E aí, quanto mais distante estiver, né, quanto mais distante o ponto estiver do centro de rotação, essa velocidade linear será maior, ok? Bom, vamos lá. As coroas e as catracas de uma bicicleta com marchas constituem, por exemplo, um movimento concêntrico, uma vez que temos um conjunto de coroas ou um conjunto de catracas, como podemos ver aí nesse exemplo, ok? Temos aí um conjunto formado por 6 catracas e um outro conjunto formado por 3 coroas, que vão ter entre si um movimento, dentre as 6 catracas, um movimento concêntrico, e dentre as 3 coroas, um movimento também concêntrico, ok? Vamos lá. Dentre esses movimentos aí, da coroa e da catraca, temos um novo sistema. Esse sistema, vamos dizer que existe uma transmissão, ok? Essa transmissão se dá a partir do momento em que eu tenho um elo de ligação. Em geral, esse elo de ligação pode ser o quê? Pode ser uma corrente, pode ser uma correia, ok? Então, temos aí um movimento de transmissão. Então, vamos lá, vamos entender como é que funciona esse movimento, essa transmissão no MCU. Tá? Bom, existem situações em que eu tenho uma transmissão por meio de correia ou corrente, tudo bem? Ou da forma que vamos ver aí. Temos o seguinte, essa transmissão é dada como? Existe a transmissão feita por correia ou corrente, tá? Ou existe por contato direto, via engrenagens que estão interligadas, ok? Vamos ver isso daqui um pouco mais à frente, tá bom? Vamos falar inicialmente sobre transmissão no MCU por correia ou corrente. A catraca e a coroa da bicicleta estão ligadas por uma corrente. Bom, sendo assim, temos o quê? Temos uma transmissão, ok? O que temos para falar desse movimento é o seguinte: uma vez que estamos no MCU, a velocidade linear ela deve ser constante,
ok? Ressalto aqui que a velocidade linear em todos os pontos dessa corrente, elas têm o mesmo valor, tá? Imagina só, se você está pedalando e na sua bicicleta a coroa está indo mais rápido do que a catraca. Isso vai significar que elas não estão em um movimento harmônico, né? Eles estão em um movimento onde se um está mais rápido, o outro está mais lento, vai acabar havendo um descompasso e aí vai dar um problema aí, ok? Então a gente precisa entender que a velocidade linear em todos os pontos da minha correia ou corrente é igual, tá? Sendo assim, temos uma ferramenta ao nosso favor. Uma vez que os elementos que estão ligados por essa coroa, por essa corrente, ou essa correia ou corrente, temos que tanto a engrenagem B está com a mesma velocidade linear da engrenagem A, ok? Sendo assim, a partir de agora, vamos levar em conta que a coroa gira com a mesma velocidade da catraca, pois eles estão em um movimento de transmissão, ok? Vale ressaltar o seguinte, você tem um bom conhecimento de vetores? Gostaria de perguntar para você o seguinte, falei para vocês que em todos os pontos da correia ou da corrente, temos que a velocidade linear é igual, ok? Entretanto, podemos perceber o seguinte, o vetor velocidade não é igual em todos os pontos da correia ou corrente. Por que, professor, não é igual? Vejam só, se pegarmos aqui esse vetor que está do lado da engrenagem B, o que temos? Temos um vetor que está na direção vertical, sentido para cima, ok? Se pegarmos aqui esse outro vetor, esse vetor está na direção horizontal com sentido para a direita, tá? Sendo assim, já temos o quê? Temos um vetor velocidade que não é igual, tá? Se pegarmos esse outro vetor aqui, que está do lado da engrenagem A, o que temos? Temos um vetor na direção vertical para baixo. Sendo assim, lembrem-se disso, a velocidade linear é igual, entretanto, o vetor velocidade, ele muda, ok? O vetor velocidade, ele muda. Mas aqui estamos interessados em trabalhar com a velocidade linear. Sendo assim, temos que, por essa velocidade linear ser igual em todos os pontos, podemos fazer uma relação. Uma vez que temos a transmissão entre a coroa e a catraca, podemos perceber que a velocidade linear da coroa é igual à velocidade linear da catraca. Dessa forma, utilizando aí essa nossa equação no quadrinho azul, sabemos que a velocidade linear ela é dada pela velocidade angular vezes o raio. Sendo assim, podemos substituir. Onde tem velocidade linear, vamos colocar velocidade angular vezes r. Ok? Sendo assim, podemos seguir. Também sabemos que a velocidade angular é dada por 2πf, tá? 2π é uma constante, f é o valor da frequência dessa coroa ou dessa catraca, ok? Então, colocamos aí em igualdade, podemos, ao fazer a divisão, cortar o 2π com o 2π, vai desaparecer, tudo bem? Sendo assim, vai nos restar uma equação. Bom, veja, dentro da física, o que você precisa fazer é amar as equações, gente. As equações são muito lindas, porque além de te ajudar no cálculo, elas te dão oportunidade de interpretá-las, ok? A nossa equação aí, ela está mostrando o que aqui do lado? Ela está mostrando que a frequência da coroa vezes o raio da coroa é igual à frequência da catraca vezes a frequência vezes o raio da catraca, ok? Sendo assim, temos, mais uma vez, frequência da coroa vezes raio da coroa igual à frequência da catraca vezes raio da catraca. E assim temos uma relação que a gente pode trabalhar em todos os problemas, ok? O que podemos dizer é o seguinte, podemos concluir por essa relação que se tivermos, como no caso da bicicleta, né, ou da moto, e tivermos coroa e catraca, percebam, a engrenagem de uma é maior do que o da outra, tá? Dessa forma, podemos concluir que quando existir essa situação, essa configuração, a de menor raio gira com menor frequência, tudo bem? Imaginem que, se tivermos uma relação, imagine aí uma relação hipotética, a coroa tem 2 vezes o tamanho da catraca, tá? Imagine o seguinte, enquanto a coroa dá uma volta, a catraca dá 2. Sendo assim, ela tem uma frequência maior. Ela realiza um número maior de voltas
por um intervalo de tempo, tudo bem? Com isso, a gente finaliza a ideia de transmissão por correia nesse sistema aí, ok? Vamos lá, agora vamos falar sobre contato direto. Quando uma engrenagem toca a outra perifericamente sem escorregamento, esse caso aí da engrenagem, também temos uma transmissão. E essa transmissão também vai acontecer a velocidade linear ser igual nas duas engrenagens, ok? Sendo assim, mais uma vez, vamos estender o que falamos até agora também para o contato direto. Temos uma igualdade na velocidade linear, ok? Sendo assim, sem delongas, podemos dizer que a relação entre as velocidades também é a mesma. A velocidade a relação é frequência da catraca A vezes o raio da catraca A, que é igual à frequência da catraca B vezes o raio da catraca ou da engrenagem B, ok? O que podemos dizer é o seguinte, vejam, essas engrenagens aí, elas têm sentidos diferentes de rotação, tá? Então, o sentido em que uma gira é contrário ao que o outro gira, ok? Bom, para finalizar, temos aqui essa situação quando temos uma transmissão em circunferências, em objetos que possuem um eixo concêntrico, tá? Então, olhem aí para esses dois objetos circulares, parecidos com bambolê, né? Quem aí sabe o que é bambolê? Um brinquedo, posso dizer já que de outra geração, né? Muitos jovens de hoje não sabem o que é um bambolê. Então, esse objeto aí, que parece um bambolê, tá? Esse objeto em forma de circunferência, eles estão girando o quê? Eles estão em um movimento concêntrico. O eixo é o mesmo eixo para os dois, estão compartilhando o eixo. Sendo assim, tanto A como B estão compartilhando um eixo de rotação. Ora, veja só, se temos o mesmo eixo de rotação, podemos dizer que elas compartilham o quê? Elas compartilham as características angulares, ok? Nos dois exemplos anteriores, elas compartilhavam o quê? A característica linear, que era a velocidade linear, tá? Desse jeito aqui, nessa configuração, eles estão compartilhando o mesmo eixo, sendo assim, eles compartilham da mesma velocidade angular, tudo bem? Sendo assim, vamos lá. As velocidades tangenciais da periferia dos discos não são as mesmas, pois dependem do raio. Vejam, as grandezas lineares, elas dependem do raio, ou seja, não compartilham essa grandeza. Entretanto, como já afirmei, eles compartilham as grandezas angulares, que são as mesmas, uma vez que elas têm o mesmo sentido de rotação e o mesmo eixo de rotação, ok? Dessa forma, podemos dizer o seguinte, que a velocidade angular de A é igual à velocidade angular de B, tá? Só relembrando a ideia da velocidade angular, ó, olha aqui para cima, tá? Nossa velocidade angular é dada por 2π sobre t, ok? 2π considerando uma volta completa, t considerando um período, tempo de uma volta completa, ok? Ao substituirmos, temos que 2π sobre período de A é igual a 2π sobre período de B. Podemos, mais uma vez, simplificar essa equação, onde 2π vai sair com o 2π do outro lado, tá? Irá restar uma equação onde eu posso relacionar o período de A com o período de B. Também podemos ver que podemos relacionar a frequência de A com a frequência de B, ok? Sendo assim, nesse método, nessa configuração de transmissão, quando existe um compartilhamento de eixo, vamos lá. A velocidade angular é igual em A e em B, o período é igual em A e em B, e a frequência é igual em A e em B, tá? Por que, professor? Porque eles compartilham o mesmo eixo de rotação. Sendo assim, eles têm as mesmas características, compartilham as mesmas características angulares, ok? Para a gente finalizar, exercíciozinho rápido aqui, tá? Um sistema de engrenagens funciona por meio de duas polias, A e B, interligadas por uma correia. O motor faz com que a polia A gire, tudo bem? Cujo raio RA é 15 centímetros. Girar com frequência de 35 RPM, tá, gente? Ó, vem cá aqui pertinho de mim. Lembra o seguinte, na última aula de MCU, vimos que temos dois tipos de unidades de frequência, tudo bem? A unidade de Hertz, 1 sobre segundo, a unidade de RPM, 1 sobre minuto, ok? Cuidado aí nas transformações das unidades. Unidade te ajuda, unidade te salva, como também unidade te derruba, ok? Então, muito cuidado. Seja amigo das unidades, ok?
Então, gira com a frequência de 35 RPM. Sabendo que o raio da polia B, RB, igual a 25 centímetros, vamos lá, ele está pedindo para a gente considerar π aproximadamente igual a 3, tudo bem? Está pedindo a frequência da polia B, que não temos, e a velocidade linear da correia. Bom, vamos lá, letra A, temos os nossos dados aqui. Frequência de A, 35 RPM, raio de A, 15 centímetros, raio de B, 25 centímetros, ok? Vamos lá. Utilizando a nossa equação, sabemos que aqui temos um movimento de transmissão, onde existe uma correia ou corrente fazendo essa interligação. Sabemos que a frequência de A vezes RA é igual à frequência de B vezes RB, ok? Substituindo os valores na equação, simplesmente aí, facinho, achamos a frequência de B, 21 RPM, ok? Passando a letra B, agora temos todas as informações, frequência de A e de B, raio de A e de B, ok? Uma vez que temos a velocidade linear igual, podemos dizer que a velocidade linear de A é igual a de B. Sendo assim, podemos calcular a velocidade linear por qualquer uma das duas equações, ok? Tanto utilizando as informações de A quanto a de B. Ambas, podemos ver aí, vão dar 0,525 metros por segundo, velocidade linear, tá? Mais uma vez, vem cá, ó. Percebeu aí que a gente teve que converter a unidade RPM para Hertz, tá? A gente precisou fazer isso, ok? Se você ainda não sabe fazer, volta lá no nosso vídeo do MCU para você ver as unidades de frequência, ok? Como aqui temos velocidade em metro por segundo, o RPM precisa virar segundo, tá? E 1 minuto tem quantos segundos, gente? Precisa nem responder, né? 60 segundos. Por isso que a gente está fazendo a divisão aí. Em vez de ser por minuto, precisa ser por segundo, ok? Sendo assim, finalizamos mais uma aula aqui de transmissão no MCU, ok? Onde vimos o quê? Os nossos casos em que existe a transmissão, tá? Por correia ou corrente, por contato direto ou por compartilhamento de eixo. Tudo bem? Bom, pessoal, essa foi nossa aula de transmissão no MCU. Mais uma vez eu peço o like de vocês, a inscrição aí no canal para poder ajudar, tá? Bons estudos para quem é meu aluno. Bons estudos, vê direitinho aí esse assunto. Para quem está assistindo aí, está gostando, ajuda aí na divulgação, ok? Então, valeu pessoal, Deus abençoe, até a próxima.